risada, muita irreverência, muita seriedade, será? Acho que talvez um pouquinho. Vem pra bagunça com a gente. Johnny Show e convidados. Participação do pastor Léo de Jesus e Pitcher Helen. Aí, galera, sextou. Sextou com o Johnny Show. Toda sexta, a partir das 2 da tarde. Sextou. Vocês estão ligados? Gazeta. Pra onde for, leva a gente com você. Rádio Gazeta News. Logo após o show da tarde, acompanhe aqui na Gazeta. Repórteres em Ação. O resumo do dia a dia. Hoje, só eles têm o poder da informação. De segunda a sexta, a partir das 6 p.m. até às 8 da noite. Em casa, no trabalho, no carro, pra onde for. Leva a rádio que toca você. Leva o som da Gazeta, leva. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é segunda-feira, dia de GIRO USA. Apresentação, Neise Cordeiro. Tá na hora. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Tá Na Hora de hoje, nosso Giro USA especial hoje de vésperas natalinas aí, né, que nós estamos aqui já entrando no Natal, amanhã à noite já é véspera de Natal, pessoal, e nós estamos aqui ainda no estúdio, que a gente não para, aqui na Rádio Gazeta News. Eu sou Neise Cordeiro apresentando o programa Tá Na Hora de hoje, e nós temos convidados especiais, aliás, convidadas especiais aqui para falar com a gente daqui a pouquinho, mas antes disso eu quero dar um alô aqui pro pessoal da Sling, né, que oferece este pacote Brasil Mega com 5 canais brasileiros e com assinatura super fácil. Basta entrar aí no sling.com/Brasil para maiores informações, e você ainda tem a possibilidade de experimentar esse pacote totalmente grátis por 7 dias. Então, corre lá na sling.com/Brasil para fazer a sua inscrição e já começar aí a apreciar estes canais totalmente em português. Além disso, nós temos aqui o Latinos Meat Market, que oferece produtos de alta qualidade de toda a Sul-América, Brasil, Peru, Colômbia, a América Latina, Caribe, tem tudo lá para vocês, além desta seleção de carnes, aves e frutos do mar para esta ceia maravilhosa de Natal que vem vindo aí. Então, passem lá na 1718 West Hillsborough Boulevard, aqui mesmo em Deerfield Beach, ou chamem pelo telefone, 954-418-0503 para saber quais são as promoções do dia. É isso aí, pessoal. E regressando aqui, nós temos nossas convidadas de hoje, né? Eu tenho aqui, estou na presença aqui da Andrea Robinson e Viviane Said, que são representantes do Census 2020, que tem informação aqui para toda a nossa comunidade brasileira, né? Para saber mais a respeito do census e, claro, também ficar sabendo desta contratação do pessoal em português, né? Welcome to the show, né, Andrea? Thank you. Hey, welcome. And we are very happy to have you here, né? Giving us information about the census, and also with Viviane, né? That is going to help us with the translation of all the information. So let's start with, the most important question, né? Because a lot of people, they don't know a lot of about the census, né? There is a little doubt sometimes about the process. Yes. So can you explain us a little bit about what the census is and what is the process? What is the census is all about? Yes, thank you so much for having us on today. This is very important and we appreciate that. The census is something that we do in this country every 10 years. We've done this since 1790, where we actually count everyone who's living in the United States. And we want to make sure that they are counted so that the federal government can determine how much the money that we have, and your tax dollars, where we send the money, billions of dollars through
that will be distributed throughout the country over the next 10 years, for the next 10 years, each year for the next 10 years. And Vamos parar um pouquinho, só um minutinho, sorry, it's gonna be a process here today, né, gente? Eu comecei a falar inglês e completamente esqueci de falar para vocês que eu perguntei aqui para Andréia, né, a respeito dos censos 2020, pra gente iniciar a nossa conversa de hoje. O que seria o census, né? E qual é o processo, né? Que muita gente ainda na comunidade não sabe a respeito do census, porque ele ocorre a cada 10 anos, né, Viviane? 10 anos. Então a Viviane vai traduzir aqui o que a Andréia falou para nós. Por favor, Viviane. O censo é uma contagem demográfica que acontece a cada 10 anos, assim como no Brasil, nos Estados Unidos acontece a cada 10 anos. E é muito importante porque através dos números do censo, os fundos federais, governamentais vão ser distribuídos nos próximos 10 anos. Então, por 10 anos, nós vamos ter esses recursos estabelecidos no censo de 2020. E por isso que é muito importante, Por isso que é muito né? importante a comunidade toda participar. Yeah, so that's why it's very important for the whole community to it participate, is very right? critical for the community to participate, especially immigrant communities and people whose language is not primarily English. Viviane and I are partnership specialists, so we go out in the communities to make relationships with community leaders, to get them to help us to talk to the people, regular people, to get involved and to get counted in the census. Ok. O que a Andréia está falando é que ela e eu vamos na comunidade, trabalhamos com a comunidade brasileira, com os membros das comunidades imigrantes, para explicar sobre a importância do censo na comunidade, nessas comunidades imigrantes. Os imigrantes precisam participar, porque eles fazem parte da população, da sociedade, e eles também recebem benefícios governamentais. E eles precisam ser contados para que essa verba governamental seja distribuída, inclusive, para essas comunidades imigrantes. Especialmente serviços também de saúde, não é? Saúde, Seguro social. escolas, transporte, verbas para as ONGs, para as instituições comunitárias, não governamentais. Sim. E agora vem a pergunta que eu quero fazer aqui para a Andréia também. Não sei se vocês podem responder isso ou não, mas eu acho que é importante a gente perguntar se, por exemplo, aquela questão da pessoa que é indocumentada ou a pessoa que está num status que não está muito, né? Super important to ask because a lot of people in the community, especially in the Latin community and Brazilian community, sometimes the people are not with their status established yet. In the United States, they're not citizens or they are not residents yet. So everybody can participate without fear, or how is it? Everybody can participate. Let me say, we are not ICE. We are not immigration. We are not the police. That's not our concern. Our primary focus is to make sure that everyone is counted regardless of their status. It's very important because the numbers will dictate how much money is sent into our communities. So into the Brazilian communities here in the United States, here in Deerfield, Miami Beach, Doral, Coral Springs, other communities, cities, and villages where there's a heavy Brazilian, Portuguese-speaking population, we don't want them to miss out on the money. That's very important. Muito importante que a comunidade brasileira participe sem medo. Sem medo do ICE, sem medo da imigração, sem medo de ter algum problema relacionado ao seu status, estar fora de status ou não. Isso não é relevante. Nós não passamos essa informação para ninguém. E baseado nessa população, na contagem dessas pessoas, é que a gente vai receber essas verbas disponíveis para esses serviços comunitários que são prestados. Sim. Eles precisam participar e não precisam ter medo nenhum. Sim. Que é totalmente seguro. Por exemplo, porque alguns rumores, né, que eles estavam falando que o governo utilizará estas informações para ir à caça de pessoas que estão, né, que nós podemos falar escondidos ou estão em processo de alguns, né, que não estão regularizados, A né? gente vai falar um pouquinho sobre isso. Andrea, can you say something about the Title 13?
so they can understand it. Because I asked Viviane about a lot of people are scared because they think the government is going to use this information to go after undocumented people and things like that. So can you clarify for us? Your information is very safe with us. Okay. We are sworn to protect your information. So if we let anyone see this information, even if they saw it on our computer screen, we could be fined up to $250,000. Wow. And or go to jail for 5 years. I don't look good in orange. No, I don't look good in orange. But orange is the new black. I know it, yeah, but it's not the color for me. I'm not going to jail, to prison for anybody. So we protect. High five. Yes, we girls. Protect your information. Isso mesmo, gente. Então, vamos traduzir isso, que isso é super importante. Muito importante, pessoal. Atenção. Muito importante que todos os funcionários do Census, do US Census Bureau, eles juram, eles fazem esse juramento de confidencialidade. Nós somos proibidos de liberar, de falar qualquer informação sobre qualquer pessoa que participa do censo. Todos esses recenseadores que vão bater nas portas, as pessoas de toda a agência que trabalha no US Census Bureau, tem esse juramento. Existe uma multa de $225 mil ou até 5 anos de cadeia se eles falarem qualquer coisa sobre uma pessoa que respondeu ao censo. Sim. Existe um artigo da Constituição que protege, que lacra essas informações, não podem ser liberadas para ninguém. Então, existe uma segurança muito séria sobre os censos. Muito importante essa informação, pessoal. E olha, nós estamos ao vivo no Facebook, também no nosso aplicativo. Caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta aqui, nós estamos ao vivo, estamos aqui para responder as perguntas da audiência, dos nossos ouvintes e das pessoas que estão nos vendo aí pelo Facebook Live. I was telling the people if they have any questions right now, they can make like right now live on Facebook. So we'll be more than happy to answer their questions, right? Great. Então, agora a gente vai passar para o que elas vieram aqui, né? Depois desses detalhes, né? Não tenham medo, pessoal, não tenham medo, só para esclarecer vocês a respeito dos censos. Mas a gente vai passar para aquela parte agora que elas vieram aqui anunciar também. Que se você está em busca de um trabalho, né? De algo para fazer e gostaria de trabalhar no Census 2020, eles estão buscando pessoas que falam o idioma português, a língua portuguesa. That's very nice. Because you're looking for people who speak Portuguese to work at Census 2020, correct? Yes. In South Florida, we have a very diverse population with different languages, and we want people who speak Portuguese, Espanol, Creole, to apply for census jobs because we want people to work in the neighborhoods where they live because they are the ones who are closest to the people, and people will trust them if they hear their language being spoken. Yes. Por favor, Então, Viviane. vamos lá. A gente está procurando pessoas que falem português na nossa comunidade, porque é muito importante que essas pessoas que entendem sua comunidade local, que conhecem as pessoas, que sabem do seu estilo de vida, que comungam de alguma semelhança cultural. Então, o Census está buscando essas pessoas, sim, para trabalhar em várias vagas disponíveis no sul da Flórida, em outros estados também. Esse recrutamento ele é nacional. A gente está falando bem do sul da Flórida, porque a gente está aqui, mas esse recrutamento é nacional. E todos os ouvintes que tiverem interesse em trabalhar no Census, que tiverem vontade de trabalhar no Census, podem se inscrever, porque tem uma grande chance de serem chamados, porque eles estão buscando brasileiros, pessoas que falam português fluente para trabalhar nas suas comunidades. Muito importante. Olha só que legal, gente. A nossa comunidade está crescendo. Aqui no sul da Flórida já é bem conhecida, né? Mas em várias partes do país também que nós temos brasileiros, pessoas também que falam espanhol. Então, ó, é uma oportunidade aí de trabalhar para o governo fazendo algo muito importante, né? Para a comunidade e também para o governo, para saber mais da sua comunidade, das pessoas e das necessidades de cada comunidade em específico, né? But, Andrea, how many census workers are still looking, né? Like, you're still looking to apply for this job? Quantas pessoas mais eles estão precisando, né? Que já deve estar, o processo de contratação já deve estar acontecendo, because I believe the process already is already happening. It's happening now. But how many more? We need in different counties in South Florida, say for instance, Broward, we need more than 3,600. Wow, it's a lot.
to apply. In Miami-Dade, 6,600 to apply. Monroe County, 637 people. And Palm Beach, we need more than 4,200. So you said Broward, how many? Broward é 36. 3.600 vagas. 3.600. Miami, a gente tem 6.657 vagas. Em Monroe County, a gente tem 673 vagas. Em Palm Beach County, a gente tem 4.266 vagas. Nossa, bastante vagas, pessoal, né? So we have a lot of positions. We need a lot of people to apply for these positions, and the pay is great. The starting salary for É o pagamento, gente. Ela está falando sobre o pagamento. the starting salary for a census taker and enumerator, someone who will go out and knock on the doors for people who don't respond, they start at $17.50 per hour, and that starts when they start training. So you get paid during Paid training already? Paid training. Então, gente, R$17,50 a hora, já no início do treinamento, você já recebe este valor, R$17,50. R$17,50. É importante falar também que todo mundo que tiver interesse deve aplicar, porque eles vão ser submetidos a um processo de segurança, eles vão verificar todo o background da pessoa, e esse processo demora um pouquinho. Então, é importante que as pessoas apliquem e tenham noção que vai demorar um pouquinho para você ser convocado, por isso, quanto mais rápido você aplica, melhor, porque você tem que passar por esse background check, que é essa verificação das suas informações. E como é esse processo, Viviane? Ele é um pouco... How is the process of hiring, né? The process is, well, you have to apply for a job, to be eligible, you have to be at least 18. Okay. And you have to have a social security number. So you need a social security number. We want U.S. citizens, however, non-citizens can be hired in certain circumstances. If we don't have enough Portuguese-speaking workers, we will hire non-citizens to work who speak Portuguese to go out and do the work. Ok, isso é importante. Porque eles estão dando preferência, evidentemente, aos cidadãos. Mas eles vão contratar, sim, aquelas pessoas que têm autorização de trabalho, são legais no país, que falam português, mas com prioridade para os cidadãos americanos. Mas outra coisa que a gente estava falando antes era sobre o processo de... Tem que ter 18 anos, ser maior de 18 anos. E em relação ao processo do background check, Andréa. Yes. And you also have to have a valid email address. E tem que ter um e-mail. Um e-mail Social Security, importante, maior de 18. And everything you apply online, go to our website. Ok, que é aquela, it's the one we placed right there in the screen. Yes. 2020census.gov /jobs. There is an S on the Jobs with S, pessoal. Falta um Szinho. Então, ela está falando para nós aqui, né, que a pessoa tem que ter o número do seguro social e também um e-mail válido. E basta entrar ali naquele site, né, 2020census.gov/jobs, é JOBS. A gente esqueceu aí de colocar o S no finalzinho, mas só para vocês saberem, a gente arruma depois aqui nos comunicados no Facebook, sem problemas, tá bom, pessoal? E eles estão dando também prioridade para os cidadãos, mas também as pessoas que possuem permissão de trabalho, e estão no processo, né, de green card, essas coisas assim, podem fazer também a aplicação e ver se podem ser selecionados, pode, não é? Sim. Todo mundo que tiver autorização de trabalho válida pode entrar no site e fazer a aplicação. Agora eles vão todos passar por um processo de background check. Esse é o processo que demora um pouco. Deixa a Andrea falar um pouquinho que a gente já traduz. Ok, Andrea. And how long the job lasts? How is the census? These are temporary jobs, but they will last for several weeks. So at least some will last until early July, some will last even until September. Oh, uau! Então eu estava perguntando aqui para a Andrea quanto tempo que é o trabalho, que ele é temporário, né? Mas vai iniciar, starts what? January? Começa em janeiro e vai até agosto? Não, julho? até julho, até setembro, dependendo da circunstância. Porque esses licenciadores, eles vão
insistentemente batendo nas portas das pessoas que não responderam o censo das formas, Tem que regressar, das vias né? normais. Eles têm que responder. É importante falar que o censo é obrigatório responder. Não é um processo opcional que você participe se quiser. Todo mundo tem que ser contado. Muito bem. Todo mundo tem que ser contado. E se eles não forem contados voluntariamente, os recenseadores vão ficar insistindo, batendo nas portas para que eles respondam. André, please. So now some of the positions, we have the census taker position, but we also have recruiting assistants. And we need a lot of those. We have office positions and supervisors. We have, in South Florida, we have 2 offices in Dade County and 1 in Miami Lakes, 1 in Cutler Bay, and then in Broward County we have an office, Lauderdale Lakes and Fort Lauderdale. Muito importante também ressaltar isso, pessoal. Que além de termos as pessoas que batem nas portas para pegar informação da comunidade, nós temos também outras posições. Nós né, temos Viviane? posições dentro dos escritórios. São assistentes administrativos, nós temos os supervisores dos recenseadores. Tem umas posições disponíveis dentro dos escritórios de Miami e de Broward também. Então, tem vaga de escritório também disponível. Não são vagas específicas só para recenseadores ficarem na rua. Sim. Tem vagas internas também. E eu também tenho uma curiosidade, né? Because I'm gonna ask Andrea and Viviane, how is the job, you know? How is the daily, you know, task of the census takers and the people in the office? Can you tell us a little bit about the job? What the census takers will do, these are because people did not respond to the census. Let me say that first we're going to send you a card in the mail asking you to go online and respond. And then in a couple of weeks we will remind you to respond. If you don't do that, we will send you a paper questionnaire. Now you can either respond on the internet or you can get on the phone and someone will take your information over the phone if you want, and we have people in different languages including Portuguese. We will take your information to complete your form, or we will send you a paper form to fill out. But by May 1st, by the early May, if you have not sent it back, that's when the census takers are going to come out. Oh, they are all out of the office. Yes, Getting to the people. In the different neighborhoods, knocking on your doors to get you and ask you to respond. Ok, great. Viviane, Então, por é favor. isso aí. Eles vão mandar os convites para as pessoas responderem o censo na internet. Isso é normal, né? O processo, primeiramente, eles mandam pelo correio. Essa é a preferência, mandar Ok. um convite pedindo a pessoa para ir na internet, ou usar o telefone, ou no computador, e responder os censos. Se eles não responderem, eles mandam em seguida um memorando, um lembrete, dizendo, você esqueceu, já se passaram 2 semanas, você esqueceu e você não respondeu, eles mandam esse memorando para você lembrar e responder o censo. Né? Se você não responder, até maio, dia 1º de maio, eles começam a mandar os recenseadores bater na porta. Ok. Tá? Como é obrigatória a resposta, eles vão ficar insistindo até aquela residência responder. Os censos têm acesso a todos os endereços que existem no país. Tá? Então, através das cidades, através do governo, ele repassa isso, o correio e tudo mais. Então, todos os endereços terão que participar dessa contagem. Se aquele endereço, aquela residência não for contada, tá? Porque voluntariamente, porque um residente, o chefe da casa não quis responder o questionário, o recenseador vai ter que consultar o vizinho para pegar essa informação sobre a sua casa. Então, é importante que todo mundo responda. Porque é melhor você falar da sua residência do que o seu vizinho falar sobre você. Exatamente, né? Não é tão bom Imagina assim. que talvez não seja tão accurate, tão favorável. Porque se o vizinho não se dá muito bem com você, aí a coisa complica, né, pessoal? Né? I was telling you, Viviane, if the census taker, I think we call it canvassing worker, Yes, correct? the canvas, yes. Canvassing worker.
if he doesn't get the information in your residence, he's going to have to go to the neighbor, and then it's going to be complicated if the neighbor doesn't get well with you, right? It could be. Sim. Yes. Exatamente. E até eu vou mencionar aqui para vocês que nós estávamos rindo, que ela falou algo tão engraçado no início sobre a informação, que os censos, os trabalhadores não podem fornecer esta informação, vazar essa informação para o governo, que nós perguntamos, né? Tem algum problema que o governo vai usar essa informação contra você? Eles fizeram um juramento e ela falou, olha gente, eu não quero ir pra cadeia, eu não quero ser presa, que a cor laranjada não combina comigo. Então nós estávamos aqui dando risada, né, dessa observação que ela fez, que ela é muito, muito querida aqui, muito, muito legal. Então, continue, Andrea. What other information you have for us? But these are fun jobs because you get to meet a lot of people. We're out in the community every day. Viviane more so than me. I deal mostly with media, so like with nice people like you. But we're going out meeting community leaders, ministers, social civic groups, business owners, people who have influence in the in the Brazilian community, who people know and they trust, and they help us to spread the word. So Viviane goes out pretty much every day. Every day. Nice. Então, Viviane, fala pra gente sobre o trabalho. O que é legal sobre trabalhar assim? Olha, com censos, eu tô né? adorando, porque eu já trabalhava muito com a comunidade brasileira e agora eu tô tendo uma oportunidade excelente de sair do escritório, de visitar todo mundo. Eu vou em todas as empresas, eu pego dicas, recomendações, indicações de empresários, de pastores. Eu saio, vou visitar as pessoas influentes da comunidade brasileira, vou também nas festas sociais, nos parques, nos eventos em geral, porque eu preciso acessar todo o público brasileiro. Então, a gente pede, inclusive, a ajuda dos empresários, para que eles indiquem, entrem em contato comigo para saber, Viviane, eu tenho um grupo de pessoas na minha empresa, eu tenho um grupo de amigos, vai ter um evento social, vem Viviane falar do censo, porque meu trabalho vai ser educar e motivar a comunidade a responder o censo. Se eles tiverem qualquer dúvida, para entrar em contato comigo, porque eu estou todo dia à disposição da comunidade brasileira para esclarecer qualquer dúvida sobre o censo. Isso que eu perguntei para a Andrea e ela falou também que é um trabalho que ela é representante da mídia, que ela fala muito com a mídia a respeito do censo para anunciar o que está acontecendo, e a Viviane sai na comunidade brasileira explicando o que os censos, do que se trata os censos, e para ajudar também a essas pessoas estarem informadas para participar, né, gente? Yes. I think she's learning Portuguese already. I think she's already understanding everything. It's great. You're going to learn Portuguese by the end of this census. I pick up some of it, yeah. Well, we want to make sure that the people, your listeners understand that it's important to respond, because the money that comes back into the communities is based on the number of people who respond. If they don't respond, we lose money, each person. I think it's And the federal government send the money to specific states, right? Am I right on this? To the states, and then the states send the monies to the counties and to the cities. And the money, the amount of money that a city, say like Deerfield Beach, gets, if there are services in the Brazilian community needs, if they don't respond, the services are not going to come. They could be cut, or you won't get enough money to help everyone. We have a saying in the census, the money follows the numbers of people who respond, not the need that the people have. Exatamente, né, Viviane? Muito importante. A gente falou isso, vamos repetir o que a André está falando, é o seguinte: se a comunidade não participa, o dinheiro não chega para a nossa comunidade, os serviços não vão estar disponíveis para a nossa comunidade como deveriam estar de fato, porque é de direito. Só que o que a gente fala no census é o seguinte: o dinheiro do governo federal, eles seguem os números, não as necessidades.
Então, às vezes, as pessoas não sabem por que, não tem serviços disponíveis. Suficiente. Ou por que as escolas estão super lotadas e não tem uma melhor distribuição. Por que está tendo uma carência de certas verbas para certas áreas, para as artes, para a área de saúde, para a educação? Por quê? Porque as pessoas não participam, não respondem ao questionário do census e por 10 anos, tá? Porque essa resposta ela tem uma influência nos próximos 10 anos da vida da comunidade brasileira. Então é muito importante que todo mundo responda agora para a gente pavimentar o sucesso dos nossos próximos 10 anos. São 10 anos de escolas, são 10 anos de benefícios, de verbas disponíveis para as comunidades. E se essa comunidade não participa, a gente fica de fora. Exatamente, para melhorar a nossa comunidade, né? Então, o que o governo federal possa enviar esses fundos para cada estado de acordo com a população, né? O número da população. Exatamente. Então, por exemplo, tem algum aplicativo, né? Que eu sei que tem a website, mas vocês fizeram, o Census fez algum aplicativo para essas pessoas se dirigirem e fazerem, por exemplo, responderem essas perguntas? Tem sim, vai poder fazer esse questionário pelo telefone, tem um aplicativo que vai estar disponível e pode fazer no computador, pode até ligar, é importante. Não sei se a Andréa já falou das línguas, a opção de can you call, tell people about calling the Ela falou, the options, right? The options to call. The options in languages. We have Portuguese, Spanish, Creole. There are 12 languages. There are 12 languages, English and then 12 other languages. Wow. Então você liga, tá? E você tem a opção de falar com um ser humano, não é uma máquina, que isso é importante. Você liga e fala com uma pessoa que vai atender na sua língua, no caso na nossa em português, e você vai poder responder o questionário em português. Tem uma coisa muito importante que a comunidade brasileira deve se identificar não como Hispanic, sim como brasileiro. Sua etnia, tem uma opção lá que você marca um quadradinho, se você for fazer o questionário ou na internet ou no papel, você tem que marcar lá order e colocar lá Brazilian. Porque você pode até escrever em português, se identificar com sua origem, não sua nacionalidade, sua origem como brasileiro e não como Hispanic. Porque a gente quer se distinguir, a gente quer se identificar. O idioma é separado também. A gente quer se identificar como uma comunidade de origem brasileira. Exactly. And to her point, I think, I didn't realize how large the Brazilian community is in South Florida. Me neither. I moved here and I'm like, wow, I'm in Brazil right now. Yeah. So Viviani was telling me, I would not have known that Deerfield. I knew there were a lot of black people in Deerfield Beach, but I didn't realize that it was a large Brazilian community. But includes Brazilians too. And then Doral and Coral Springs, I think. Pompano. Pompano. Coconut Creek. I did not. I thought it was just a bunch of Anglos in Pompano. And you see, you think they're African Americans, but they're Brazilians. Well, they could, Which is a lot, exactly, right? That's good. Exactly. But the thing is that we don't want the communities to miss out on the dollars, especially the young children, because children under 5 were not counted. And there's this story that in Dade County, one of the school board members wanted to get a school built in her neighborhood. And when the county looked at the numbers from the last census, it didn't show any young children. Oh, wow. In the neighborhood, and she knew they were there. It was because they were not counted. So the county did not put in a school there because of that. And in our neighborhoods, in these neighborhoods, we need more schools, or we need bigger schools to expand. People need Medicare, Medicaid. You may need more police, fire departments. These are the things that the federal government sends money, but it's based on the numbers from the census. Bem importante isso que ela está falando, né, gente? Que os serviços, né, que, por exemplo, o census vai definir estes tipos de serviços. Fala para nós, Viviane. O census define para onde a verba vai ser destinada, baseado nos números. Temos alguns exemplos aí. Quais são os serviços? As escolas, Medicare, o serviço social em geral, hospitais, a expansão das escolas. As escolas estão sendo um grande problema. Em Miami-Dade, na última década, teve um problema muito sério, porque uma cidade quis construir uma nova escola e
quando foram olhar os números, não conseguiram identificar, baseado nos números, a necessidade de construir essa escola, porque não constava nos números registro dessas crianças. Só que você conseguia ver a população, você conseguia ver as crianças na rua, mas não tinha documentado o número de crianças, e essa escola em particular não pôde ter sido construída, porque não tinha como dar sustentação a esse pedido de verba, essa utilização da verba. Então, as crianças, elas precisam ser contadas nesse censo de 2020. A gente está fazendo um trabalho muito sério, avisando todos os posts que a gente faz, os contatos que a gente faz com a população, é sempre insistindo, não esqueçam de contar as crianças. Isso mesmo. Todas as crianças têm que ser contadas, porque essas crianças, mais do que ninguém, vão usar o serviço governamental, que são as escolas. As escolas, nos próximos 10 anos, dependem desse censo de 2020. Exatamente. Muito importante, gente. Anything else you want to complement before we close? I think that's it. We covered a lot. A gente cobriu muita coisa, né? But I want for Viviane, the business leaders, the community service people, just the leaders, to please help her help the Brazilian community to reach the people, to make sure that they, when the time comes, April 1st, or beginning in March of next year, to respond to the census and also to apply for the jobs so you can help us reach more people. Yes. Tá. O que a gente está pedindo aqui, o nosso apelo é que a comunidade brasileira me ajude a participar desse trabalho de incentivar os membros da nossa comunidade a responder o questionário do censo. Eu quero deixar meu telefone, se possível, Claro. para que qualquer pessoa que estiver ouvindo, qualquer ouvinte que estiver aqui participando dessa live, que entre em contato comigo se tiver alguma dúvida, se quiser de alguma forma ajudar, tá? Nós temos um grupo de voluntários. A comunidade brasileira está formando um comitê, tá? Um comitê de apoio e de suporte aos censos na comunidade brasileira, tá? E que se chama CCC. Então, a gente está em formação desse grupo, desse comitê, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, pode ligar para o Gazeta, que o Gazeta está participando, está apoiando, tá? Esse trabalho de divulgação, de prestar esclarecimentos à comunidade sobre os censos. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar aqui meu telefone para aqueles líderes comunitários, aquelas pessoas que exercem influência, os pastores, que trabalham diretamente com o público, tá? Se precisar entrar em contato comigo, se precisar que eu vá visitar as igrejas, alguma reunião, alguma coisa, eu estou à disposição. Meu trabalho é esse, de fazer essa conscientização, prestar esclarecimentos e incentivar os membros da comunidade a responder os censos, tá? Meu telefone é... Diz aí para nós, Viviane, por favor, que eu vou anotar também. 678 662 1294. Ok. Então, nós temos aqui o telefone da Viviane Said, que é 678-662-1294. Caso vocês tenham qualquer pergunta, querem esclarecer algo, alguma informação, podem entrar direto em contato com você, né, Viviane? Esse é o meu celular. Celular da Viviane. Gente, olha só, ela tá abrindo aqui para todo mundo, e podem também dar um Feliz Natal para ela, um próspero ano novo. So she gave her number, so people who speaks Portuguese, they wanted to contact her for more information. And also we have here, the participation of Andrea Robinson, that is representing the media for the Census 2020. I want to say thank you so much for your presence here today, participation. Happy holidays. Happy holidays. Thank you so much. No, thank you. Thank you for coming here and bringing all this information to us. E, claro, para a Viviane também. Felizes festas, Viviane. Obrigada. Vocês também, para todos os ouvintes que estão ouvindo a gente aí. Muito obrigada pela oportunidade. Claro, e obrigada por também compartilhar toda essa informação para a gente aqui. Então, muito importante, pessoal. Entre em contato com o Census e não deixem passar, né, este processo que é muito importante para a nossa comunidade, com certeza. As informações estão aí, a gente vai atualizando aqui nos posts e passando para vocês mais informações no decorrer da programação e no ano que vem. Então, muito obrigada por sua participação e a gente volta amanhã com muito mais ao vivo aqui do programa Tá Na Hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.